O capítulo se iniciava com o nosso grupo em outra cidade, em ruínas, assim como o anterior, e nosso odiável protagonista dizia em seu monólogo: minha perna estava melhorando, eu podia sentir, mas ela doía pra caramba. Mas eu não podia esperar por muito tempo. Eu tinha que aproveitar a oportunidade do momento. O grupo inteiro, com exceção de Harold, estavam apreensivos e com bastante medo. O local era desconhecido, então o perigo era imprevisível. E Harold continuava com seu monólogo. Olhe para eles, tão confiantes, quase poderia mudar de ideia. A coisa boa é que já tinha colocado tudo em meu plano de ação. A cena nos mostra um flashback e ele continuava. Na noite passada eu fiquei com o turno da noite, antes do amanhecer. O que era exatamente do que eu precisava. E se arrastando com dificuldade, ele continuava. Então, os outros não veriam o que eu estava fazendo. Por um minuto, eu pensei que o plano daria errado, porque eu estava com muita fome. Mas eu pensei o quanto o grupo precisava de mim para me livrar do câncer no meio deles. Então, eu continuei. Se estiver fresco, os Crossed encontrarão e seguirão isso. Agora, tudo que eu tenho que fazer era ficar esperto e ganhar algum tempo. Enquanto Darwin o carrega, ele chama sua atenção dizendo: ah não, Darwin, meu estômago. Mas, desesperado, Darwin dizia: shh, mantenha suas orelhas de pé, cara, cala a boca. Mas ele dizia: o meu estômago, eu não posso segurar. E sem escolha, ele chamava por Rick, dizendo que eles tinham que parar, porque Harold estava com dor de barriga por conta dos feijões. A cena corta, e ele dizia em seu monólogo: eu rastejei para dentro de uma loja de doces, mas não restava mais nada agora. Não havia sequer uma jujuba. E então, Darwin o apressava e estava muito aborrecido com aquela situação. Pelo menos aqui, teria um lugar de privacidade para escutar um pouco. Empurrando o passado dos outros e todo o barulho deles, suspirando, rezando, longe do vento e sons repetitivos, árvores balançando, placas de metal se movendo. Darwin ficava ainda mais impaciente e dizia: Laurie, se mexe, cara! E ele se questiona em seu monólogo: como que ele viveu tanto e não sabe que os Crossed ouvem muito bem também? Eu estou tendo problemas, me dê um minuto, responde Harold. Em seu monólogo ele falava: seu animal, como que eu posso acabar com você tagarelando? E então ele olhava para a caixa registradora e encontrava uma jujuba. Ele dizia que Laurie adorava essas balas e que ele vendia em sua antiga loja e que ela costumava comprar dúzias para seus filhos. Ele dizia que costumava de chamar de meu docinho. E então alguém o chamava, era Amanda, e ele ficava aliviado por não ser a Claire. Amanda estava muito preocupada com ele e só queria vê-lo, dizendo que também já teve problemas de estômago e que sabe como é que é. Ela dizia: leve o tempo que precisar, mas eu acho que devo tirar os outros da rua, certo? E Harold, meio desesperado, falava: não, eu não acabei, desculpa, eu tô quase acabando, relaxa. Ele percebia que ali, ela realmente se preocupava com ele. Ela de fato se importava e só queria ajudar. Ela o ajudava a se levantar e, agradecendo, ele dava a jujubinha para ela. Eles continuavam com a sua jornada e ele prossegue em seu monólogo: tudo que pensei é que dei uns bons 20 a 22 minutos de atraso. Eu já estive bem mais preocupado, mas eu ouvi aquela batida. Era um Crossed que havia agredido o outro violentamente. E ele continua em seu monólogo, perto bastante para que os outros pudessem ouvir também, se não estivessem tão preocupados com o meu destino. Eu continuei ouvindo pequenos barulhos, estavam definitivamente chegando mais perto. Agora eu só preciso de um jeito para separar o grupo. Ele chamava por Amanda e Darwin o mandava ficar quieto. Ela perguntava o que foi e Harold dizia: olhe para aquele quarteirão, uma farmácia. Você e Rick apenas entram e pegam bem rápido. Você sabe, minha barriga, né? E você pode pegar algumas aspirinas, bandagens e tudo mais. Ele dizia que Crossed não costumavam ligar para essas coisas. E Darwin pergunta: cara, a gente vai parar de novo? E Rick dizia: pô, é uma boa ideia. E Darwin falava: então eu devo ir, eu sou médico. E a Amanda falava: eu sou o quê? E Harold dizia em seguida: sem tempo para discutir, Darwin, é uma perda de tempo. Harold dizia para que eles não sejam gananciosos, quer apenas entrar e sair rápido. E assim eles iam. E Harold pensava: espero que eles estejam a 50 metros de distância. E aí Harold mete o louco: tem Crosseds vindo. E aí o Darwin e a Claire ficam desesperados e eles tentam chamar de volta por Rick e a Amanda. Ele continuava dizendo: eu dei a Rick e a Amanda o sinal que combinamos. Então fizeram exatamente o que planejamos.
Entramos no edifício mais próximo e fomos para o fundo e nos abaixamos. Ele logo então dizia: Claire, se ficar na rua, eles vão te ver. Rick vai ficar bem, relaxa. E quando entravam, ele sugeria: nesse tipo de lugar, geralmente tem um alçapão no estoque. E em seu monólogo, ele dizia que a coisa mais importante era não ser visto. Eles abriam o alçapão e ele falava: se soubessem que estava por ali, nunca parariam de procurar. Se não era apenas uma coisa para esmagar e continuar andando, mantenha silêncio e espere para sair. Eu fiz isso mais vezes do que posso contar. Uma vez, passei 26 dias em um lugar apertado de uma casa, comendo aranhas e pendendo condensação de canos. E adivinha? Eu ainda tô aqui. Claire olhava pela janela e eles estavam destruindo tudo. Eu não consigo acreditar como esse plano estava funcionando tão bem. Ele se aproxima do ouvidinho de Darwin e dizia: Darwin, minha barriga, me coloque nas escadas. Ele se sentia como uma criança em uma loja de doces. Harold insiste, mas Darwin negava. Mas, de um jeito ou de outro, isso ia acontecer. Agora, eu ia realmente fazer coisas incríveis a essas pessoas. E aí, Darwin dizia: eu preciso falar com você, idiota. E aí, Harold comentava sobre a libido dos Crossed, onde uma vez ele viu que nenhuma rã foi perdoada. E ele dizia que a coisa mais engraçada era ver o biguli do Crossed saindo e entrando da boca do sapo, como se estivesse tentando pegar uma mosca. Mas Darwin não estava nem um pouco a fim de ouvir aquilo. Você sabe, agora eles podem estar estuprando a Amanda. E ao ouvir aquilo, Darwin é surpreendido e covardemente ele é finalizado. Ao finalizá-lo, ele dizia bem pertinho do seu ouvido em seus últimos momentos: a Amanda me deixou gozar dentro dela. Mas em seu monólogo, ele dizia que não queria usar a Amanda desse jeito, e ela realmente não fez isso. Psicopata? Sim. Assassino? Sim. Indecente? Nunca. Usando de toda a sua força, ele começa a se rastejar. E achava engraçado que Darwin, apesar de ser um idiota, amava realmente a Amanda. Mas ele foi o primeiro. Sua próxima vítima agora era Claire. Ele chegava chorando, e quando questionado por Claire, ele dizia: sim, Darwin disse que não gosta de mim. Ele disse que subiria para dar uma olhada, mas acho que ele foi para se livrar de mim. E ela ficava tipo: o quê? Ele é um idiota? Eu posso ver que eles estão lá fora ainda. Mas ele dizia: não se preocupe, ele será cuidadoso, ele vai ficar quieto. E já não temendo mais nada, ele dizia: Claire, você tem lindos lábios. Eu posso beijá-los? Ela ficava meio sem jeito e sem resposta, mas em seguida ele diz: não foi o que eu quis dizer. Eu apenas faz tanto tempo desde que a Lore morreu, então... Tentando ser amigável, ela dizia: eu sei, eu entendo, estamos todos solitários e estressados. Mas você sabe, o Rick e eu... Mas depois ele falava: eu sei... Mas, na real, eu não quero te beijar. Eu quero arrancá-los da sua cara. E ele partia para cima dela com a garrafa quebrada. Após rendê-la, ele dizia que não vai matá-la. E depois ele dizia: aqui está. Vocês fizeram uma escolha ruim em me trazer. A minha perna está melhorando e eu estou pronto para me mover. Eu apenas quero uma buceta antes de ir. Ela começa a chorar e ele continuava: mas como eu disse... já faz muito tempo. Tudo que você tem que fazer é ficar parada por alguns minutos. Ela tentava lutar, mas ele continuava com a ameaça, dizendo: se pergunte, vale a pena morrer pelos Crossed? Ou vale porque meu pênis te enjoa? Mas se sentindo ameaçada e completamente indefesa, ela decide não lutar. Então, ele decidia prosseguir. E após esse ato horrendo e pavoroso, ele começa a provocá-la, dizendo que ela provavelmente tinha gostado daquilo, porque todas as noites ela fazia com o Rick e provavelmente com o Darwin, mas traumatizada, ela dizia: não, é apenas o Rick. E depois ela começa a chorar e dizia que já tinha sido estuprada uma vez. E este demônio parecia gostar do que ouviu, e então dizia que agora eram 2 vezes. Ele começa a ameaçá-la, forçando-a a dizer que ela gostou, dizendo que não foi tão ruim que aconteceu entre eles, e ela logicamente não consegue. E usando o outro lado da garrafa, ele começa a agredi-la violentamente. Após a agressão, ele vê que ela não está mais conseguindo ficar de pé, e então ele decide mudar a sua tática. Um tempo havia se passado e ela acordava, e ela estava amarrada. O nosso demônio então falava:
Eu trepei com você 3 vezes enquanto estava apagada. E não por diversão, mas meu pau ainda tá duro. Incrível! Depois disso, ele dizia que lhe devia desculpas por ter dito que ela era uma vadia. Porque agora eu vejo que isso era só uma desculpa para que eu pudesse justificar isso. Eu quero que você saiba que eu não te vejo mais assim. Então, eu tenho algo comigo que você vai gostar. Eu sei que é difícil fazer sexo com um homem velho e feio. Diferente do Darwin, certo? Depois disso, ele mostrava a pele do rosto de Darwin. Ele coloca como se fosse uma máscara, mas tomava uma bicuda na cara. Ele então revidava. Ele pegava um tijolo do chão e quando lhe acerta uma pancada na cara, ele dizia em seu monólogo que essa foi a experiência mais engraçada que já teve. Mesmo não entendendo completamente, ele até se perguntava o que havia acontecido com ele e se ele realmente era mau. Ele conta que fez isso por 10 minutos e foi como se o seu corpo estivesse cheio de eletricidade. Ele disse que tinha fantasia em que acreditava em que o paraíso era real e que os pais da Claire estavam vendo tudo lá de cima. Ele imaginou todas as pessoas que a conheceram e o quão intensa seria a dor de ver isso e que aquilo o fez rir. Isto causou-lhe uma ereção e ele se sentia um super-humano. E após este ato tão horrendo, ele dizia que, mesmo após isso, se sentia atraído pelos lábios de Claire. Ele diz que precisava conservar aquilo de alguma forma. E assim ele faz, retirando-lhe seus lábios. E ele finalmente se sentia satisfeito, após finalmente ter feito uma inocente sofrer tanto. Fim do capítulo 3.